Boa noite, gente. Já quero aqui deixar os meus agradecimentos ao pastor e conselho da igreja por esse privilégio que me foi dado de estar aqui com vocês e poder compartilhar da palavra de Deus nesta conferência missionária. Por favor, abre as Escrituras comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, para a leitura dos versículos 13 ao 19. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Estou fazendo uso da Nova Almeida atualizada, talvez ligeiramente diferente da sua tradução. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós estamos aqui desde ontem, ou desde sexta-feira, pensando em vocação, e ontem compartilhamos com os irmãos acerca da nossa compreensão de vocação como algo resultante da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo. A identidade é quem nós somos, a vocação é o que somos chamados a fazer em consequência desta identidade. Esta vocação, ela é discernida por sinais internos e externos. O sinal interno é um desejo ardente no nosso coração. O sinal externo é o reconhecimento da liderança da igreja, do corpo de Cristo, das pessoas com as quais nós convivemos. E hoje de manhã falamos acerca do propósito. Quando entendemos a nossa identidade e a nossa vocação, à luz do nosso pertencimento ao povo e corpo de Cristo, nós encontramos então um propósito que enche o nosso coração e que nos dá sentido de existência, sentido de vida. E o propósito geral das Escrituras, que vem de fato do Criador e através da nossa ligação a Cristo pelo Espírito Santo, nós recebemos esse mesmo propósito, somos tomados por ele, é o propósito da expansão do reino e da adoração a Deus para a glória de Deus, de Gênesis a Apocalipse, do Éden aos confins da terra. Mas vamos pensar que esse propósito vocacional maior que eu mencionei até aqui tem a ver com uma vocação, digamos que, geral. Nós, na teologia reformada, entendemos que há alguns elementos que são gerais e, ao mesmo tempo, particulares. Como, por exemplo, existe a revelação geral, Deus se revelando através da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. É uma revelação geral, são as digitais do Criador na criação. Entretanto, além da revelação geral, há uma revelação especial ao longo das Escrituras pelos atos miraculosos de Deus revelando a si mesmo. Atos estes que foram registrados de maneira escrita. Portanto, a Bíblia é uma revelação especial, assim como o próprio Cristo, que é a encarnação da palavra de Deus. Há a revelação geral, mas há uma revelação especial. Nós entendemos também, é muito enfatizado na teologia reformada, a diferença entre graça comum e graça salvadora. Todos estão debaixo de uma graça comum, inclusive os não crentes, inclusive aqueles que jamais se converterão, o mundo perdido, que já poderia ter sido queimado, os pecadores não arrependidos, que já poderiam estar sofrendo as consequências eternas, mas ainda assim todos estão debaixo de uma graça comum, da bondade de Deus derramada sobre a sua criação. Entretanto, além desta graça comum, desta graça geral,
tem a graça salvadora. É aquela graça de Deus destinada especificamente àqueles que Ele amou ainda na eternidade e elegeu para a salvação. Esta graça que, quando alcança o coração dos seus eleitos ainda não redimidos, é chamada de graça irresistível. É uma graça salvadora. É diferente, é a mesma graça, porém duas manifestações diferentes desta graça no aspecto comum geral e no aspecto salvador. Nós vemos nas Escrituras, por exemplo, o ensino acerca da fé. Todo crente tem fé, porque você só se converte pelo exercício da fé. O Espírito Santo gera fé no seu coração e por isso você é quebrantado, se arrepende e o seu coração é então tocado e você se converte, é regenerado pelo Espírito Santo porque ele gerou fé no seu coração. Todos nós vivemos pela fé, andamos pela fé e precisamos exercer a fé. Mas ainda assim a Bíblia fala de uma fé diferente. Fala da fé como um dom do Espírito Santo. Então, existem esses elementos nas Escrituras, são muitos, que têm um aspecto geral e dentro desse aspecto geral tem um aspecto específico. Penso que é o mesmo caso da vocação. Existe uma vocação geral para a qual todos os cristãos são chamados, na qual todos os crentes são envolvidos. Todos nós somos vocacionados por DNA a vivermos não para nós mesmos, mas sim para o nosso Deus, fazendo tudo o que fizermos e dedicando tudo o que temos e somos para que Deus seja glorificado, para que a sua adoração se expanda e o seu reino se expanda em todo o mundo. Mas também é verdade que alguns recebem um chamado bem específico. Alguns são tomados, alcançados, escolhidos para uma vocação bem específica. E é o que nós vemos aqui nesse texto. O texto diz que Jesus subiu ao monte. Nesse momento, ele tinha uma pequena multidão de discípulos, todos, portanto, vocacionados para seguirem a Jesus, para imitarem a Jesus, para comunicarem, transmitirem, repassarem, reproduzirem a mensagem do Evangelho de Jesus. O exemplo que eles estavam aprendendo com o Mestre, mas dentre todos estes chamados para serem de Cristo e a viverem para Cristo, diz o texto que Jesus, naquele monte, chamou alguns de maneira mais específica. Alguns receberam uma vocação muito específica. E o texto diz que estes, que seriam os 12 escolhidos dentre os muitos discípulos, o texto diz assim: subiu ao monte e chamou os que ele quis. Os que ele quis. Uma afirmação que, para mim, é tanto tranquilizadora quanto espantosa. Jesus chamou a si aqueles que ele mesmo quis. Isso tem a ver com vocação. A vocação é algo que vem do coração de Deus, da vontade do soberano. A vocação não tem a ver com voluntariado, tem a ver com convocação. Ele chamou os que ele mesmo quis. E esse chamou aqui não é a ideia de ter reunido os seus discípulos, aquela pequena multidão, e perguntado: quem aqui é voluntário para ser apóstolo? Levante a mão. E aí um levanta a mão, o outro meio temeroso levanta a mão. Não foi esse o contexto. O contexto aqui é de convocação. A palavra usada aqui para chamar é o mesmo que convocar. Não é um convite para uma festa de aniversário que eu aceito ou rejeito, que eu digo: bom, vou ver se dá para ir, eu vou pensar se vou, olha, é bem capaz que eu vou, mas eu já sei que eu não vou, e aquele que me convida também sabe que eu não vou. Não é esse convite entre pares, entre amigos. Aqui nós temos uma palavra que ela ocorre no contexto de um senhor para um servo, é de um rei para um súdito. Não é um convite, é uma convocação. Ele convocou aqueles que ele mesmo quis, de acordo com a sua vontade. E é interessante que esta convocação, podemos chamar aqui de vocação,
não estava ligada com as qualidades daqueles 12, com as capacidades daqueles 12, estava ligada única e exclusivamente com a vontade daquele que os convocava. É interessante que nós vemos esse tipo de convocação ao longo das Escrituras. Jeremias, no seu livro, o Senhor se revela a ele, no capítulo 1, versículo 5, e diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Não foi Jeremias que se voluntariou, foi Deus que o escolheu antes da sua existência, antes de nascer. O próprio Jesus, falando com seus discípulos, em João 15,16, ele disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que os escolhi, eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Eu os escolhi, eu os designei. É a mesma expressão que nós encontramos em Marcos capítulo 13. Ele chama aqueles que ele quer e ele os designa para uma função específica. É interessante quando nós olhamos para a lista dos 12 que Jesus escolheu, porque aqui nós não encontramos a lista dos 12 mais nobres da face da terra, nem na época de Jesus. Pelo contrário, ele quis escolher gente simples. Não era gente com grandes capacidades e grandes destaques intelectuais, ele escolheu gente simples. Como nós bem sabemos, naquela época havia 2 grandes regiões, ou 3, podemos dizer, talvez 4, mas enfim, 3 principais, ali em Israel. Ao sul estava a Judéia, cuja capital era Jerusalém. Ali estava o núcleo dos pensadores, ali se concentrava os governantes, os políticos, os líderes dos segmentos religiosos da época, os pontos de relação, as instituições de relação com o Império Romano, enfim, ali era o point, era o sul, a zona sul de Israel era a Judéia, Jerusalém. Temos ali no meio Samaria, que não era mais de Israel, mas era uma região mediana, e ao norte lá estava a Galileia desprezada, a Galileia esquecida, a Galileia abandonada, a Galileia marginalizada, a Galileia de onde se dizia: pode vir por acaso alguma coisa boa de lá? Ou se fosse no norte do Brasil, se diria: sai alguma coisa que presta de lá? É da Galileia. E, curiosamente, Jesus escolhe 12, aqueles que ele mesmo quis. E dos 12, 11 são galileus. 11. Apenas um é da Judéia, é do sul. Esse um que não é galileu é Judas Iscariotes, cujo nome, Iscariote, significa homem de Queriote, perto da região de Jerusalém. O único da zona sul era Judas, e por isso eu acho que era ele que era o contador da equipe, provavelmente o único que teve possibilidade de estudar um pouco mais, quem sabe fazer um curso técnico em administração, em tesouraria, alguma coisa assim, não é? Os outros, pescadores, gente muito simples lá da Galileia, mas foram aqueles que Jesus quis. A vocação não está ligada com a nossa capacidade, nem com o nosso voluntariado. A vocação está ligada única e exclusivamente com a vontade daquele que nos vocaciona. E o Senhor parece ter uma predileção em escolher pessoas simples, pessoas que não têm grandes capacidades ou que não têm sobrenomes influentes, para que a glória seja dele. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus.
Por isso, Paulo também afirma que nós temos o Evangelho como um tesouro em vasos de barro, para que seja a excelência do poder de Deus e não de nós. Por isso o Senhor afirma para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele quis escolher gente simples. Não significa que ele escolhe só gente simples. Nós temos nobres nos evangelhos, como José de Arimateia, como o próprio Nicodemos, como o próprio Paulo, depois intelectual, acadêmico, líder influente, mestre por excelência, e foram chamados. Mas o critério não está no vocacionado, o critério está naquele que vocaciona. É por isso que no campo missionário, e muitas vezes nos púlpitos das nossas igrejas, está cheio de gente que não é, aqueles que não são, para que a glória não seja do vocacionado, do ministro, do pastor, do missionário, do presbítero, mas a glória seja sempre daquele que nos chama segundo a sua vontade. Mas o que me espanta nesse texto é que ele quis não apenas um grupo de gente simples, eles eram simples e ao mesmo tempo complexos. Gente simples e ao mesmo tempo gente complicada. Porque não significa que os simples, os humildes, todos são gente boa, não é verdade? Que o pouco privilegiado do ponto de vista econômico é gente de fato de coração humilde. A simplicidade externa nem sempre revela uma humildade interna, porque os simples da Galileia, era gente marcada por orgulho, marcada por competitividade, marcada por pecados que lhes acompanhava na alma. Era gente complicada. Olha a lista comigo. Encabeça a lista nosso irmão Pedro, que as Escrituras o revelam como um irmão inconstante, explosivo e reativo. Pedro é aquele que oscila da fé capaz de andar sobre as águas ao medo que o faz naufragar, afundar. Pedro é aquele que oscila entre uma forte revelação: o Senhor é o Cristo, eu vou com o Senhor onde o Senhor for necessário, a ponto de morrer, e de repente ele está reprovando a Cristo, negando a Cristo diante da doméstica do sacerdote. Pedro é aquele que, um momento de humildade, de forma alguma eu permitirei que o Senhor lave os meus pés, é transformado em um momento de alta exaltação. Então me dê um banho por completo. Pedro é aquele que é repreensível enquanto caminha com Jesus e que mesmo depois de passar pela experiência do Pentecostes, sendo já apóstolo, líder da igreja, lá em Gálatas 2,11, Paulo diz que ele continua sendo repreensível e tem aspectos de hipocrisia. Esse é Pedro. Depois de Pedro, nós temos na lista Tiago e João, que o próprio texto diz que Jesus lhes deu o nome, filhos de Boanerges, filhos do trovão, porque os dois eram tão impulsivos quanto ambiciosos. São eles que Jesus está querendo alcançar os samaritanos, e quando rejeitado, eles dizem: vamos pedir fogo do céu para acabar com esse povo. São eles que na surdina procuram Jesus e dizem: olha, mestre, vamos fazer um acordo aqui nós três? Quando o Senhor estiver no seu reino, permita que um seja o ministro da economia e o outro ministro da fazenda, da casa civil, coloque uma à direita e à esquerda. Queria passar a perna nos seus colegas, nos seus pares, ambiciosos. Depois nós temos na lista Mateus, que diz que era publicano, e Lucas, quando relata o seu chamado, o seu nome ali é Levi, e ele está sentado num posto de coleta de impostos, portanto, ele é da turma de Zaqueu, ele é publicano, ele é aquele que é traidor da pátria, que trabalha para o opressor, cobrando imposto do seu parente, e cobra além do que o romano exige, cobra a mais para enriquecer ilicitamente. Nós temos junto com Mateus Simão o Zelote, que, ao contrário do corrupto, é um nacionalista de um partido político que quer a revolução, que quer a libertação do jugo de Roma, seja por espada, seja por assassinato, seja por revolução, seja por sangue. Um nacionalista e um traidor da pátria
foi esses que Jesus quis chamar e colocar junto dele. Temos na sequência Tomé, que nós sabemos, um irmão de certa forma temeroso, incrédulo, e por fim temos Judas, que foi o que traiu Jesus, e Jesus já sabia que seria traído por ele. Ele chamou a si aqueles que ele mesmo quis. Gente, por um lado, simples, por outro lado, gente complicada. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com as nossas habilidades, não tem a ver com os nossos sobrenomes, não tem a ver com a nossa poupança, não tem a ver com a nossa titulação, com a nossa formação, com o nosso grau de influência. Tem a ver unicamente com a vontade daquele que nos chama, ponto final. E porque tem a ver somente com ele, a vocação, o chamado específico, não é um convite que nós podemos aceitar ou rejeitar. É uma convocação que nos coloca na situação única de obedecer ou desobedecer. Não existe um terceiro termo, uma terceira via de resposta à vocação de Deus para a gente. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos, ponto final. O texto diz também que então ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos. Essa afirmação me faz entender, à luz da teologia bíblica de modo geral, da vocação, que a vocação de Deus não é para um lugar. Deus não me chama para um país, nem para um povo. Ainda que no meio missionário, nós corriqueiramente falamos, eu recebi um chamado para a China. A minha esposa e eu, ou principalmente eu, durante 6 anos, enquanto nos preparávamos para o campo missionário, dizíamos, ou eu dizia, ser chamado para o povo pigmeu, da floresta equatorial africana. Por 6 anos nos preparamos para os pigmeus. Estudávamos sobre os pigmeus, orávamos pelos pigmeus, tínhamos uma equipe da UEC Internacional sendo formada para trabalhar com os pigmeus na floresta equatorial africana e esperava a nossa chegada para completar a equipe e ingressar na floresta. Eu tinha plena convicção de que havia um chamado, uma direção e de que iríamos trabalhar com os pigmeus. E no final, no apagar das luzes do nosso processo de filiação ao UEC Internacional, o nosso diretor, um alemão, nos procurou e disse, olha, não teremos como enviá-los para os pigmeus. O país entrou em crise política, há um risco de atentado contra o governo, há um risco iminente de guerra com o país vizinho, descobriram que tem diamantes e petróleo no país, a equipe da UEC está sendo tirada do país, todos estão saindo, a UEC de lá está sendo fechada, não temos como enviar vocês para os pigmeus. E aí veio aquele desnorteio, e o que fazemos, para onde vamos, quando então acabamos indo para a floresta equatorial, só que não africana, a floresta equatorial amazônica. 15 anos trabalhando na Amazônia, e olhamos para trás, não temos dúvida alguma de que era o lugar, o povo, o tempo que o Senhor, ainda na eternidade, já havia escolhido para nós. Nós não tínhamos entendido, especialmente eu. Deus não nos chama para lugares, Deus não nos chama para povos, Deus nos chama para ministérios. Ministério tem a ver com dons, tem a ver com a identidade, tem a ver com aquilo que Ele coloca em nossas mãos e Ele nos faz, Ele nos constitui. O texto diz que designou, Ele constituiu aqueles 12 como apóstolos. Isto é vocação. Alguns são chamados para o ministério do ensino, alguns são chamados para o ministério da liderança, alguns são chamados para o ministério do pastoreio, alguns são chamados para o ministério da palavra, e assim por diante. E esse ministério, ele pode ser exercido em diferentes lugares, de acordo com o momento, com o tempo. O Senhor pode nos dirigir hoje para estar aqui e amanhã para estar do outro lado do mundo, para estar em outra cidade, para estar em outro país. Isso é direcionamento. Geralmente falamos disso como chamado missionário, mas na verdade é apenas direcionamento. Há uma distinção clara nas Escrituras entre vocação e direção. A vocação é eterna, é imutável, é para ministérios.
A direção é para lugar, ou para povos, para etnia. A vocação não muda. Uma vez o Senhor tendo me dado o dom de ensino, eu sempre terei esse dom de ensino. A direção muda. Esse dom pode ser exercido em Brasília, pode ser exercido em Minas Gerais, na Amazônia, na África, na Ásia, na Europa, enfim, a direção muda. Veja Paulo. Paulo tem clareza de quem ele é. Ele diz, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, nas suas primeiras cartas, como a carta de Romanos. E Paulo foi apóstolo em Antioquia da Síria, Paulo foi apóstolo na Ásia, Paulo foi apóstolo na Macedônia, Paulo foi apóstolo na Caia, Paulo foi apóstolo em Jerusalém, Paulo foi apóstolo em Roma, Paulo foi apóstolo no navio, Paulo foi apóstolo náufrago na ilha de Malta, Paulo foi apóstolo livremente pregando nas praças públicas, Paulo foi apóstolo pregando nas sinagogas, Paulo foi apóstolo pregando na escola de Tirano, Paulo foi apóstolo pregando na cadeia de Roma. Paulo é apóstolo onde Paulo estiver, porque tem a ver com a sua vocação, sua identidade. E o lugar tem a ver com a direção, o lugar muda. Paulo, enquanto apóstolo, pensa, vou pregar na Bitínia, o Espírito Santo não permite. Vou pregar na Mísia, o Espírito Santo não permite, diz, vai para Troade. Chega em Troade, ele tem um ministério relâmpago, e no final vai passar mais tempo lá em Corinto. É direção, vocação e direção. Eles foram designados para apóstolos. Nós somos chamados para ministérios, não para lugares. Isso tem duas implicações importantes. A primeira delas é que o seu ministério começa aqui e agora, onde você está. Se o Senhor colocou um dom nas suas mãos, você precisa exercer esse dom, não ser negligente ao dom que Deus te deu aqui e agora, na igreja onde você está plantado. A segunda implicação é, você precisa estar aberto, disposto e atento, porque a qualquer momento o Espírito Santo pode te dizer, agora eu quero que você saia daqui e vai exercer esse ministério do outro lado do mundo. Aí você vai ter que fazer, talvez, missiologia, linguística, talvez vai ter que se filiar a uma agência missionária, não necessariamente, mas talvez a uma agência missionária, vão te chamar de missionário, mas, na verdade, você está tendo uma direção para exercer o ministério que deveria exercer aqui, em algum outro lugar do mundo. Assim é a vocação. Ela vem de Deus e ela é para um ministério, não exatamente para um lugar. O texto diz também que ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e os enviar a pregar. E aqui nós temos a mão dupla da vocação, ou do chamado, duas facetas de uma mesma moeda. A vocação de Deus, ela é sempre para estar com ele e ser enviado ao mundo. Essa vocação dupla é para a espiritualidade, o estar com Cristo, e para a proclamação, os enviar a pregar. Nós vemos esse movimento constante nas Escrituras. O Senhor se revela a Abraão e diz, eu te abençoarei. E o Senhor envia Abraão para ser uma bênção, abençoar através de Abraão todas as famílias da terra. Abençoado se torna imediatamente um abençoador. Nós vemos isso no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando um discípulo se encontra com Cristo, André, e no momento que ele se encontra com Cristo, imediatamente ele vai e traz a Cristo o seu irmão Pedro. Na sequência, o Senhor se revela a Natanael. Ele vai imediatamente e busca o seu irmão Filipe. Ou é o contrário? Talvez seja o contrário. Depois nós vemos no capítulo 4 do mesmo Evangelho de João, o Senhor se revela à mulher samaritana, e imediatamente ela vai até a cidade de Sicar e traz os homens da cidade para Jesus. Ele se revela àqueles homens, e imediatamente eles levam Jesus até a cidade e apresenta outros homens ao próprio Cristo. Nós vemos isso na história de Paulo, Saulo de Tarso, que no caminho de Damasco tem um encontro com Cristo. O Senhor se revela a ele e imediatamente Saulo de Tarso, agora conhecido como Paulo, começa a pregar aquele que ele havia perseguido.
Esse é o movimento das Escrituras. Sempre que nós somos chamados a Cristo, imediatamente somos enviados de volta ao mundo. O estar com Cristo tem a ver com o chamado à espiritualidade. Nós somos chamados para estar com Cristo, porque à medida que nós andamos com Ele, que nós o conhecemos, é que também nós nos conhecemos. À medida que percebemos a sua santidade, nós percebemos a nossa pecaminosidade. Calvino dizia que todo conhecimento significativo começa com o conhecimento de Deus. À medida que eu conheço a Deus, é que eu conheço a mim mesmo, e que eu conheço também o mundo. Jesus, ele não é aquele monge que ficava recluso no mosteiro e esperava que os discípulos viessem até ele, assentassem aos seus pés e ouvissem o seu ensino. Jesus é um mestre andante, ele sai andando, cumprindo o propósito do Pai, e ele vai trazendo para si aqueles que ele mesmo quer, pessoas frágeis, pessoas quebradas, pessoas pecaminosas, pessoas vulneráveis, pessoas cheias de problemas, pessoas complicadas, cri-cris, e ele vai, à medida que vai caminhando, ele vai investindo na santificação daqueles discípulos. Somos nós, todos nós, quebrados, cheio de picuinhas, mas nós somos chamados para estar com Cristo. E à medida que estamos com Ele, que convivemos com Ele, que temos comunhão com Ele, nós vamos sendo transformados por Ele, santificados por Ele. E é nesse processo de santificação que Pedro, o inconstante, o intempestivo, se torna uma das colunas da igreja de Jerusalém. É nesse processo de santificação por estar com Cristo que Tiago, o ambicioso, se torna o primeiro mártir da igreja cristã, que João, o impulsivo, se torna o apóstolo do amor, que Mateus, o cobrador de impostos corrupto, se torna autor do evangelho que traz o seu próprio nome, que Simão, o nacionalista, o zelote, segundo a tradição, se torna missionário no Egito, na Cirenaica, na Mauritânia, na Líbia e, provavelmente, nas Ilhas Britânicas. É nesse processo de andar com Cristo que Tomé, o incrédulo, se torna missionário na Índia. Isso porque ele não chama os perfeitos, ele chama os caídos, os vulneráveis, os quebrados, para santificá-los, para levá-los à maturidade e para que a glória dele se revele através dessas pessoas frágeis. É por isso, é por essa razão, que os campos missionários estão cheios de gente complicada. Gente complicada. Porque missionário, pastor, líder de igreja são pecadores em processo de santificação. Um dos episódios que mais marcou a minha caminhada na Amazônia ao longo desses 15 anos foi no final de 2015, eu creio, 2015. Eu estava passando por um tempo de muita contrariedade e estava na cidadezinha de São Gabriel, da Cachoeira, e o nosso chuveiro queimou a resistência. E aí você sabe como é que é, missionário é um negócio estranho, né? Porque no calor da Amazônia, o missionário precisa ter um chuveiro elétrico em casa. E aí queima a resistência, e eu fui lá, coloquei uma cadeira, subi naquela cadeira, estou tentando trocar a resistência do chuveiro, coloquei lá, queimou de novo, lá no comércio, comprei outra resistência, estou colocando de novo, um negocinho, uma pecinha caiu, quebrou, caiu lá no ralo, eu fui lá, peguei, consertei a pecinha, estou naquela labuta, tentando consertar o chuveiro, quando de repente, irmãos, eu fui tomado por uma raiva, que vocês não imaginam. Fiquei com raiva do chuveiro, e eu me vi arrancando aquele chuveiro e quebrando o chuveiro na parede. E para não fazer isso, eu desci da cadeira e fiquei olhando para o chuveiro com raiva. De repente eu percebi que a minha mão direita estava tremendo. Tentei controlar, minha mão esquerda também começou a tremer, esse lado aqui do abdômen começou a tremer de maneira involuntária, minha perna começou a tremer, eu percebi que eu ia cair, sentei e chamei a Elisângela. Quando a Elisângela entrou no banheiro, eu estava todo torto, não tinha percebido, mas eu estava torto e tremendo. As crianças entraram, começaram a chorar, papai está passando mal, chamaram um amigo nosso, um médico, missionário, que morava ali pertinho, o colega foi, quando entrou, disse, ele está passando mal, tem que levar para o hospital.
E aí chamou um outro colega missionário, os dois me pegaram nos braços, colocaram no carro, eu todo torto, cabeça boa, entendendo tudo, mas não conseguia controlar o corpo. Fui levado para o único hospital daquela região, o Hospital de Guarnição do Exército, em São Gabriel da Cachoeira. Cheguei ali, fui recebido, atendido por um oficial, médico, um tenente, enfermeiros e tal, conversaram comigo, a cabeça estava boa e o corpo tremendo e torto. E ele perguntou o que tinha acontecido e tal, etc. Não, vou dar uma injeção. E aí chegou o enfermeiro, com a injeção, que eu não sei qual que era, mas batia no braço e dizia assim, relaxa, relaxa. Relaxar como? Estava todo torto. Não relaxei, ele me deu aquela injeção, irmãos, doeu até na alma. Mas doeu tanto que a tremedeira parou na hora. Não foi o efeito da injeção, foi a dor mesmo. Parei, relaxei, fiquei ali e tal, fizeram uns exames, etc, etc. No final da tarde, o médico veio e falou, o senhor é pastor? Sim, sou pastor. Olha, eu olhei aqui, o senhor não tem nada. Está tudo certo, não tem problema cardíaco, etc, etc, não tem nada, está tudo certo. O senhor está estressado. Olha, estou cansado de ver os militares, os oficiais chegando aqui estressados desse jeito, o senhor teve uma crise nervosa, o senhor tem que aprender a desestressar, gritar, fazer alguma coisa. Ache uma forma de desestressar e pode ir para casa. Irmãos, aquilo me humilhou. Pense a humilhação. Eu estava com 39 anos de idade, missionário, pastor, líder de uma equipe missionária, e tendo uma crise nervosa por estresse. Não pode ser um negócio desse. Fui para casa revoltado e humilhado. À noite, o pastor Marcelo Carvalho, que está aqui em São Paulo agora, em Brasília, amigo de muito tempo, Marcelo foi me visitar e disse, Cássio, o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei, eu estava com raiva do chuveiro. E eu contei para ele, eu estava com raiva do chuveiro, foi isso, e aí eu passei mal, tal, etc. Ele falou, rapaz, eu ganhei um livro sobre ira. Eu não li, mas dizem que é muito bom. Você quer esse livro para dar uma lida? Eu quero. Ele foi lá, era vizinho, pegou o livro, me trouxe, me deu. O nome do livro é Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, do Robert Jones, editora Nutra. Naquela mesma noite eu comecei a ler aquele livro. Gente, aquele livro me diagnosticou, me humilhou mais ainda, e no capítulo final me mostrou o caminho da graça. Porque Jones ele fala de dois tipos de ira, a ira vermelha e a ira azul. A ira vermelha é a vulcânica, a ira azul é a gélida, a ira vermelha é explosiva, a ira azul é implosiva. A ira vermelha é aquela pessoa que tem um leão, e esse leão salta de dentro da pessoa e desfere golpes em quem está perto. A ira azul é aquele cidadão que tem um leão enjaulado, que desfere golpes, mas nele mesmo. A ira azul vermelha faz muito mal para as pessoas, a ira azul faz muito mal para a própria pessoa. E ele diz assim, mas ira é ira. Aos olhos de Deus, que tudo vê, é pecado da mesma forma. E aquilo me fez voltar para a minha infância, porque eu sou filho de um sertanejo baiano, que foi para Minas Gerais, vaqueiro, daqueles de chapéu de couro, de jaleco, de sandália de couro, de perneira, homem do seu tempo, homem honesto, cuidador da família, provedor, respeitador da família alheia, mas também um homem muito irascível. Meu pai não tinha pavio, ele explodia a qualquer coisa. E quando ele explodia, ele ficava furioso, ele humilhava as pessoas. E eu cresci vendo, às vezes, ele perder a paciência com a minha mãe e humilhar a minha mãe verbalmente, jamais agredir fisicamente, mas humilhar verbalmente. E a minha mãe, que não tinha como enfrentar o velho furioso, ela ia para uma horta na beira do rio chorar. Eu, caçula de 11, criança, acompanhava minha mãe, cresci com aquela imagem e eu pensava, quero ser como meu pai em muitas coisas, mas não nisso, não serei como ele. E eu cresci, então, com uma autodeterminação de não ser irascível como meu pai. E eu tinha certeza que eu não era irascível como meu pai. Até que aos 39 anos, no campo missionário, pastor, eu percebi que eu era tão irascível quanto o meu pai. Só tinha uma ira diferente, era uma ira azul, só isso. E me veio à mente que o meu pai, ele tinha um círculo em volta de si. Eu chamo esse círculo de círculo do direito e da privacidade. Ele não invadia a privacidade de ninguém e não feria o direito de ninguém, mas se alguém tocasse no seu círculo, na sua linha de direito e privacidade, ele virava um leão.
e aí desferia golpes em qualquer pessoa. Meus irmãos, naquele dia, o Espírito Santo me fez entender que, assim como meu pai, eu também tenho um círculo de direito e privacidade. Entretanto, o meu é um pouco mais desenvolvido. Meu pai tinha uma linha invisível em torno de si. Eu tenho uma faixa, um círculo em forma de faixa, larga. E ela é colorida, ela é vermelha. Você pode não ver, mas ela é vermelha. E a minha faixa, ela também tem efeito visual. Quando alguém se aproxima da minha faixa, ela começa a piscar, aquele vermelho neon. Se a pessoa não percebe, ela tem efeito sonoro. Ela dispara um alarme. Está entendendo? Para ninguém pisar na faixa. Meus irmãos, o povo Irupidé, com o qual Elisângela e eu trabalhamos por 15 anos, é um povo totalmente daltônico para qualquer cor que não for da floresta. Os Irupidé nunca conseguiram perceber a minha faixa vermelha piscante. E pior, eles são surdos para qualquer som não natural da floresta. Eles nunca conseguiram ouvir a sirene da minha faixa gritando. Por 15 anos, eles não apenas pisaram, eles pisotearam a minha faixa com os pés sujos de lama. Vocês acreditam? Até ela quebrar. Vocês não percebem, mas ela ainda está aqui. Mas perdeu o efeito sonoro, está preta de lama e não tem mais a sirene, está amenizada. Porque Deus, na sua bondade, usou os Irupidé 15 anos para tratar o pecado do coração do missionário. O pecado da autojustiça, que gera impaciência, que gera irascividade. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse somos nós, tanto eu quanto você. O Senhor nos chama, Ele nos alcança com a vocação, mas o primeiro movimento dessa vocação é para estarmos com Ele. E quando estamos com Ele, Ele trata cada pecado da nossa alma, para a sua glória e por amor a nós mesmos. Aqueles que são mais facilmente tratáveis, Ele trata aqui mesmo em Brasília. Às vezes como um professor universitário, como um bom advogado, um bom médico, um assessor parlamentar, envolvido no parlamento. Aqueles que são um pouco mais complicados, às vezes ele chama para ser presbítero de igreja. E os mais complicados, ele chama para ser pastor de igreja. E aqueles mais complicados, ele chama para ser missionário. E o mais complicado dos complicados, ele manda ser missionário na Amazônia, entre os Irupidé, tá ligado? Nos chama para estar com Ele. É um processo de caminhada em santificação com o nosso Senhor. A vocação tem a ver com Deus e não conosco. Ela tem a ver com ministério e não com lugar. E é um chamado, em primeiro momento, para estar com Cristo e, paralelamente, sermos enviados para pregar. E aqui está o ponto final dessa minha reflexão com vocês. Somos chamados para estar com Cristo e enviados para pregar. Meus irmãos, não há nada mais urgente, mais inegociável, mais necessário do que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é o epicentro da missão do povo de Deus. Proclamar as boas novas do Evangelho é o X da questão, o que há de mais importante no exercício da missão. Nada substitui a pregação do Evangelho. Eu, particularmente, tenho até reconceituado missão. Há uma distinção feita no meio missiológico entre missão, missio Dei, missões eclesiais, missional, etc. Eu penso que o que se refere como missão, missio Dei, nada mais é do que redenção, é o plano redentivo de Deus. E o que se propõe a dizer como missões,
evangelização, ação missional, na verdade, deveria ser chamado de proclamação. Eu tenho reconceituado missão para mim como a proclamação do evangelho do reino, fazendo discípulos de Jesus em todas as nações, através da pregação da palavra, no poder do Espírito e para a glória de Deus. Eu penso missão como pregação do evangelho, porque quando pensamos em missão, estamos pensando na expansão do reino e da adoração de Deus. Preste atenção, o reino de Deus, ele se expande de uma única forma, não existe duas. Uma única forma é a qual o reino de Deus se expande. Ele se expande cada vez que um novo súdito entra nele, toda vez que aparece um novo súdito do rei. E como é que se torna um súdito do rei? Jesus falou com Nicodemos, nascendo de novo. Não existe expansão do reino sem conversão, sem regeneração do espírito. Você pode assistir ao outro nas suas necessidades. Você pode dar um prato de comida para o faminto. Você pode levar água para o sedento. Você pode desenvolver um belo projeto humanitário e de desenvolvimento social. Não está errado. Você nem precisa questionar se deve ou não deve fazer isso, porque isso é expressão do grande mandamento. Amar a Deus, amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu vou me engajar em minimizar o sofrimento do próximo. Mas isso não é missão. Isso é simplesmente expressão do amor cristão, que é necessário. Missão é proclamação do Evangelho. A expressão da grande comissão é a pregação das boas novas, por uma razão muito simples. É a pregação que o Espírito Santo usa para gerar fé no coração do perdido. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. E é quando o perdido tem fé gerada no seu coração, mediante a exposição da palavra, é que ele se converte. E é quando ele se converte que o reino se expande. Não existe outro meio para expandir o reino, senão pregar o evangelho. Desde a criação, nós vemos a presença marcante da palavra. Deus trouxe à existência tudo o que existe pela sua palavra, disse Deus. Deus usou a sua palavra para orientar os nossos pais no Éden. Deus usou a palavra para se manifestar, se revelar aos patriarcas e se aliançar com os patriarcas como Noé, como Abraão. Deus usou a sua palavra para se aliançar com o seu povo e quis que a sua palavra, até então oral, fosse escrita inclusive para um povo de tradição oral e não letrado. Quis Deus escrever a sua palavra. Deus usou a sua palavra para conduzir o povo, para se revelar a Davi, para orientar o seu povo na antiga aliança. Deus usa a palavra para direcionar o seu povo na nova aliança. É essa palavra que o Espírito Santo usa, como eu disse, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando o pecador à conversão. Essa mesma palavra que o Espírito Santo usa para amadurecer o novo na fé. Esta mesma palavra que o Espírito Santo usa para gerar raízes no crente e para dar-lhe perseverança, fazê-lo perseverar. Essa mesma palavra que o Espírito Santo usa para nos confrontar quando estamos em pecado, para nos confortar quando estamos em sofrimento, para clarear a nossa mente quando estamos em confusão. E é esta palavra que o Espírito Santo usa para despertar vocações na igreja. É a palavra. Somos enviados para pregar a palavra de Deus, seja de maneira formal, litúrgica, como estou fazendo, seja na informalidade dos relacionamentos, seja de maneira criativa, mas nós precisamos nos engajar na pregação da palavra, porque é a palavra que norteia a vida da igreja e de qualquer cristão. Chamados para estar com Cristo e para enviados a pregar. Por isso que Lutero, no final da sua vida, tendo sido usado por Deus para alavancar a reforma protestante, ele afirmou: eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. E enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu o papado, de tal forma que nenhum príncipe
ou o imperador jamais seria capaz de fazer. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Portanto, meu irmão, minha irmã, há algo que você não pode deixar de fazer, é pregar esta palavra. Se você não é um pastor, um pregador, você tem que pregar esta palavra da forma que você consegue, repassar a mensagem que você recebeu, compartilhar de maneira criativa, intencional, repetitiva, a mensagem que você recebe nessa igreja todo domingo, toda semana. São sementes que são colocadas nas suas mãos, não apenas para você fazer comida e se alimentar, sementes para serem repassadas. É por isso que a igreja precisa enviar missionários para aqueles lugares, países e povos onde a igreja não está presente, onde o evangelho não está presente, onde tem pouco ou nenhum acesso ao evangelho, para que a palavra seja pregada entre todos os povos, tribos, línguas e nações, porque lá estão os eleitos de Deus que serão atraídos a Ele pela pregação da palavra. O ponto crucial da missão da igreja é a proclamação do evangelho. Você precisa enviar missionários, apoiar missionários, sustentar missionários, encorajar missionários. Isso não exclui de você pregar o evangelho, compartilhar do amor de Cristo para aqueles que estão perto, para aqueles que você conhece. Tem uma listinha intencional de pessoas que você conhece e que precisam do evangelho, de pessoas que você conhece e vive em crises, vive na escuridão, de pessoas que você conhece e talvez sejam pessoas, inclusive, privilegiadas do ponto de vista sociocultural, intelectual, acadêmico, mas que não têm Jesus no coração. Sem Jesus no coração, está perdido, está fadado à condenação. Nós precisamos aprender a nos compadecer daqueles que não têm Jesus. Francis Schaeffer, ele falava sobre isso. Ele se espantava como os cristãos da sua época tinham uma grande facilidade de se compadecer pelo sofrimento físico, pela privação material, mas não tinha a consciência de se compadecer do sofrimento espiritual. Ele dizia, nós precisamos aprender a nos compadecer do sofrimento espiritual, daquele que não tem Jesus, porque a maior alegria desse mundo não pode ser comparada com a alegria do céu. E o maior sofrimento deste mundo não pode ser comparado com o sofrimento do inferno. Por maior que seja o sofrimento aqui, o inferno será pior. Por maior que seja a alegria aqui, o céu será melhor. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão perto de nós e que não têm Jesus e nos compadecer delas. E o que nós temos de melhor para oferecer é o evangelho. Chamados para estar com Cristo, tem a ver com espiritualidade. Enviados a pregar, tem a ver com proclamação. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Eu quero orar por todos, para que o Senhor nos encha de coragem, de determinação do Espírito, ousadia, intrepidez, intencionalidade, para sermos pregadores do Evangelho, pessoas que compartilham do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor encha os nossos corações de coragem e de propósito, esse propósito de compartilhar da mensagem de Cristo. Mas eu quero orar também por você que entende Deus te dando um direcionamento para um trabalho específico, um trabalho missionário. O Senhor já falou ao seu coração, tem falado ao seu coração, tem crescido em seu coração essa convicção, essa consciência de que você deve se dedicar a um ministério. Pode ser o ministério pastoral aqui, pode ser o ministério pastoral do outro lado do mundo. Pode ser um ministério de ensino aqui, um ministério de formação de liderança no Nepal. Mas o Senhor está te chamando para um ministério, um chamado específico para dedicação ministerial e, quem sabe, com um direcionamento para missões. Se for, e você tem ouvido, tem entendido, tem compreendido, mas ainda não deu passo.
Em algum momento você tem que dar um passo. O passo é conversar com o seu pastor, com o conselho da igreja, se apresentar e dizer, olha, o Senhor está falando assim no meu coração, eu quero obedecer. E se você quiser fazer isso, dar esse passo, eu queria que você ficasse em pé. Aí, enquanto eu oro por todos, eu quero orar especificamente por aqueles aos quais o Espírito Santo tem falado ao coração e dado um chamado específico para dedicação a um ministério específico. Talvez você não saiba ainda qual é esse ministério e você não faz ideia de onde será exercido esse ministério. Não tem clareza de direção, mas entende o Senhor falando ao seu coração. E você responde nessa noite dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor quiser. Fique em pé, eu vou orar por você. Tarefa prática para os que estão em pé, procurar o seu pastor e conversar com ele. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por sua santa palavra, palavra que inspira o nosso coração, que nos enche de significado, que nos dá razão de existência, palavra que fala no mais profundo da nossa alma, que nos confronta nas zonas escuras e pecaminosas do nosso coração, que joga luz onde há trevas, palavra que clareia o nosso caminho, palavra que traz convicção ao nosso coração, que traz coragem e intrepidez, palavra que nos orienta no caminho ministerial, na rota vocacional. Obrigado por sua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos da sua obra, mesmo não dependendo de nós, mesmo não precisando de nós. Obrigado porque o Senhor nos permite participar do seu plano de redenção em direção àqueles que o Senhor amou e escolheu. Eu oro para que o Senhor derrame esta convicção em nossos corações, traga fervor ao coração de cada irmão e de cada irmã que aqui está, fervor evangelístico, fervor que incomoda o coração para proclamar as boas novas aos de perto, fervor que dá coragem e criatividade para testemunhar do amor do Senhor para aqueles que estão em trevas, fervor que dá intrepidez para ir de encontro àqueles que estão perdidos. Levante, Senhor, aqui pessoas com coração evangelístico, coração missionário, para serem vozes que proclamam as boas novas do Evangelho em suas famílias, nos seus trabalhos, na universidade, na escola, entre os amigos. Faça-nos pessoas proclamadoras em nome de Jesus. E eu oro especificamente pelos irmãos e irmãs que estão de pé, não diante de mim, mas diante do Senhor. O Senhor que os conhece, conhece a história, conhece a trajetória, e o Senhor que os chama para um ministério que é o Senhor que sabe. Eu oro para que o Senhor encha os seus corações de convicção, e junto com essa convicção, de alegria, pelo privilégio de ser chamado pelo Senhor, dentre muitos, para estar com o Senhor e serem enviados a pregar. Oro para que o Senhor dê a eles perseverança, para não desistirem na caminhada. Oro para que o Senhor lhes dê discernimento, para entender a vocação e a direção. Oro para que o Senhor lhes dê graça suficiente para os passos práticos necessários, em nome de Jesus. Amém.